Olá, boa tarde para você. A TV Alice transmite a partir de agora ao vivo a sessão ordinária desta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Na ordem do dia, duas matérias que tramitam em regime de urgência encabeçam a pauta de votações. A primeira delas, um projeto de lei complementar oriundo da Defensoria Pública que reestrutura o órgão. O projeto cria novos cargos comissionados, reorganiza toda a estrutura administrativa da Defensoria e altera a tabela de subsídios de seus membros. O outro projeto, de autoria do Poder Executivo, pede autorização dos deputados, autorização da Assembleia para a abertura de um crédito suplementar no orçamento do Estado no valor que ultrapassa R$1 bilhão. O valor vai beneficiar 19 pastas, entre elas a própria governadoria, que vai receber aí mais da metade desse valor, e as outras duas secretarias que mais vão receber recursos oriundos desse crédito, caso seja aprovado pelos parlamentares, são a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura Urbana. Vamos então acompanhar os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos, homens e mulheres que estão no plenário, para se colocar em posição de respeito. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muito obrigado. Consulto o deputado Coronel Wellington, se ele quer fazer registro de um minuto de silêncio. Coronel Wellington não querendo, naturalmente nós poderemos prosseguir a sessão. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Passamos então à primeira fase do expediente. Para simples despacho, ofícios 04 e 050, deputado Alexandre Chambinho, desfiliando do Partido Social Cristão e filiando-se ao Podemos, ciente a Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Do item 2 ao 7, trata-se de projetos da mesa diretora. Despacho para os itens após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Até o item 7. Número 8, requerimento 03/2024, deputado Deninho Silva, para tratamento saúde. Defira a Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente, nesse caso sujeito à deliberação, requerimento de urgência 34/2024, de minha autoria. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 35/2024 e requerimento de urgência 36/2024, também de minha autoria. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Do item 12 ao 28, indicações de senhoras e deputados, colocarei em conjunto a votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Antes, porém, pergunto se querem discutir, não querem discutir. Aprovada a votação por unanimidade de todas as indicações. Passamos então à ordem do dia. Estou invertendo aqui a fase das comunicações. Projeto de discussão única, regime de urgência, projeto de lei complementar 01/24 da Defensoria Pública. Consulta à Comissão de Justiça. Se quer vai poder oferecer parecer oral à matéria, não estando presente o deputado Mazin, está dentro do prazo regimental. Passamos então ao segundo item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 25/2024. Convoco nesse momento a Comissão de Finanças para oferecer parecer oral à matéria importante, que na verdade é uma correção que nós estamos fazendo na rubrica orçamentária, suplementando dinheiro da receita de royalties de petróleo, para atender as demandas nas secretarias, já inclusive lançadas na peça orçamentária. Deputado Tiago Hoffmann. Senhor presidente, boa tarde a todos os deputados e deputadas.
Projeto de lei oriundo da mensagem governamental, projeto de lei número 25/2024, oriundo da mensagem governamental número 21/2024, autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.120.179.791. Vossa Excelência, presidente, já foi o relator da matéria e já fez o relato. Muito obrigado. Na verdade, trata-se de um projeto de lei apenas de um ajuste da peça orçamentária, uma vez que todos esses créditos estão sendo feitos, essa suplementação está sendo feita com base em anulação das próprias secretarias. Portanto, não está está sendo feito no orçamento nenhuma nova suplementação de recursos novos, oriundos de fontes novas, nada disso. Estão sendo anulados recursos das secretarias e redirecionados a maior parte desses recursos, inclusive, senhor presidente, direcionados para a área da Seguridade Social. Portanto, não há criação de nova despesa, não há alteração de fonte orçamentária. Nesse sentido, senhor presidente, na Comissão de Finanças eu relato o projeto pela aprovação e coloco o projeto em discussão na Comissão de Finanças. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos na Comissão de Finanças, como voto o vice-presidente, deputado João Coser. Com o relator, deputado engenheiro José Esmeralda, ainda não se conta presente, deputado delegado Danilo Baense. Deputado Danilo Baense. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos, também não se encontra presente ainda, deputado Calegari. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputado Dari Pagunga em substituição. Com o relator, deputado Lucas Polese em substituição. Com o relator, aprovado a unanimidade na Comissão de Finanças, senhor presidente, devolvo a matéria à mesa. Aprovado na Comissão de Finanças, comissão única e de mérito, coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para a extração dos autógrafos. Consultando o plenário, eu vou derrubar a sessão para que nós possamos fazer extraordinária e aprovar a matéria que nós falamos, inclusive, no nosso reunião com os deputados, que é a criação da Polícia Legislativa e a reorganização do tratado que nós fizemos com a ONU. Então, estou convocando aqui a comissão extraordinária para as 15 horas e 10 minutos. Está encerrada a sessão, 15 horas e 10 minutos, está reaberta.
Podemos reabrir? Deputado Adilson Espíndola, deputado Alan Ferreira, deputado Bispo Alves, Calegari, Dari Pagung, Danilo Baense, Deninho Silva, Hudson Leal, Bocão, Irine Lopes, Janete, Muribeca, Raquel Lessa, Mazinho, Meneghelli e Vandinho Leite. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. João 14:6. E disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado. Dispensada a leitura da ata da sanção anterior. Discussão única em regime de urgência. Projeto de lei 77/2004 da mesa diretora, que transforma cargo de provimento efetivo em agente de polícia legislativa. Convoca as comissões Justiça, Segurança e Finanças. Designo o deputado Thiago Hoffmann para presidir e relatar. Senhor presidente, projeto de lei número 77/2024 da mesa diretora, transformando o cargo de provimento efetivo de técnico legislativo júnior em agente de polícia legislativa. Projeto importante porque organiza a carreira da segurança dentro da Assembleia Legislativa. Hoje nós temos nosso querido Major Rezende, que está aqui no plenário, que dá toda a direção para a segurança dos deputados e também da casa e de quem frequenta a casa, do cidadão, principalmente do cidadão que frequenta a casa. Portanto, senhor presidente, na Comissão de Justiça eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, na Comissão de Segurança e Finanças pela aprovação, uma vez que está havendo a transformação de um cargo, não tendo aqui criação de despesas. Coloco o meu parecer em discussão nas comissões reunidas. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos na Comissão de Justiça como voto do presidente Mazinho dos Anjos. Ainda não está presente o deputado Deninho Silva. Deputado Deninho Silva. Com o relator. Deputada Janete de Sá. Ainda não está presente. Deputada Raquel Lessa. Com o relator. Deputado Capitão Assunção. Com o relator, senhor presidente. Não esperava outra coisa de Vossa Excelência, estamos querendo polícia. Com o relator, deputado Lucas Caramuça. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado doutor Bruno Rezende. Doutor Bruno. Com o relator, aprovada a unanimidade na Comissão de Justiça, passa a colher os votos da Comissão de Segurança. Com o voto do presidente, deputado delegado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Pablo Muribeca. Com o relator, deputado Teodorico Ferraço. Deputado Teodorico. Não respondendo, deputado Capitão Assunção. Com o relator. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos, não se encontra ainda presente. Deputado Deninho Silva. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, aprovada a unanimidade na Comissão de Segurança. Colho os votos agora na Comissão de Finanças. Eu acompanho meu relatório. Deputado João Coser. Com o relator, deputado Danilo Baense. Presidente, com o relator, eu aproveito para parabenizar o nosso presidente Marcelo Santos pela iniciativa. Parabéns mesmo, deputado Marcelo Santos, nosso presidente. Deputado Coronel Wellington. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Com o relator, deputado Mazinho, não está presente. Deputado Calegari. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputada Janete de Sá. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator, aprovada a unanimidade na Comissão de Finanças, senhor presidente. Aprovada a unanimidade nas comissões reunidas. Devolvo a matéria à mesa. Coloca a matéria em discussão no plenário, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovada em mesa para... Não, desculpa, a secretaria para a extração dos autógrafos.
São única regime de urgência para a resolução 04/2024 da mesa diretora, convoca a Comissão de Justiça e Finanças, designa também o deputado Thiago Hoffmann para presidir e relatar. Senhor presidente, projeto de resolução número 4/2024 da mesa diretora, que altera a resolução 2890 de 23 de dezembro de 2010, transformando e criando cargos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Quero aqui colocar para os deputados que analisei detidamente o projeto da mesa diretora, e trata-se, deputado João Cosi, de um projeto que visa adequar a estrutura da Assembleia Legislativa aos objetivos colocados pela ONU, pelas Nações Unidas. Então, são os objetivos importantes para serem cumpridos pela instituição. Por exemplo, o deputado João Cosi criando aqui a diretoria de sustentabilidade. Então, quero parabenizar mais uma vez o senhor presidente Marcelo Santos, a mesa diretora, por adequar a estrutura da Assembleia Legislativa, modernizando essa estrutura, permitindo que a Assembleia possa atender aos objetivos centrais da Organização das Nações Unidas, gerando mais qualidade para aquele usuário, para aquela usuária dos serviços da Assembleia Legislativa como um todo. Portanto, senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, e na Comissão de Finanças eu relato pela aprovação, uma vez que fica comprovado na resolução, senhor presidente, que está sendo criada uma despesa nova muito pequena e que essa despesa nova cabe dentro do orçamento que foi aprovado por esta casa. Então, senhor presidente, eu relato na Comissão de Finanças pela aprovação e coloco o relatório das comissões reunidas em discussão. Deputado Sérgio Meneghelli para discutir a matéria. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, realmente eu estive analisando, estranhei no início, mas eu vi que realmente isso é melhor. Eu tive divergências com o presidente, mas não posso negar a forma séria como ele vem conduzindo essa casa, e eu sou a favor desse projeto e peço também aos colegas que nós aprovamos que isso vai ser melhor, não só para quem vai ocupar esses cargos, mas também para a nossa segurança, para o bom funcionamento da Assembleia Legislativa, ou seja, respeitando o dinheiro do cidadão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Os objetivos do milênio da ONU são fundamentais. Todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, precisam estar atentas a esses objetivos para que nós possamos cumprir esses objetivos e, consequentemente, ajudar o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Então, não havendo mais quem queira discutir, vou colher os votos, começando pela Comissão de Justiça. Como vota o deputado Daninho Silva? Com o relator, a deputada Janete de Sá. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Escaramuça. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Alain Ferreira. Deputado Alain. Com o relator, aprovado a unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Passa a colher os votos da Comissão de Finanças. Eu acompanho o relatório. Deputado João Cosi, vice-presidente. Deputado João Cosi com o relator. Deputado delegado Danilo Baense. Delegado Danilo Baense, como vota na Comissão de Finanças, com o relator. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Deputado Adilson Espíndola, com o relator. Deputado Calegari, com o relator. Deputado Alexandre Chambinho, com o relator. Deputado Dari Pagung, com o relator. Deputado Sérgio Meneghelli, com o relator. Aprovado a unanimidade na Comissão de Finanças também, senhor presidente. Aprovado a unanimidade nas comissões reunidas. Devolvo a matéria à mesa. Aprovado por unanimidade nas comissões de Justiça e Finanças. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado em mesa para promulgação. Passamos então agora à fase das comunicações. Danilo, deixa eu falar um lugar aí. Nesse momento eu ouço o delegado Danilo Baense. Se abster, Danilo Baense vai presidir a sessão. Ouço o deputado e coronel Wellington, líder do Caparaó. Senhor presidente Marcelo Santos, faltou Vossa Excelência, na hora de passar para o deputado delegado Danilo Baense, fazer aquela introdução de quantos bandidos ele já prendeu,
Deputado Coronel Hélio, Vossa Excelência está com a palavra por até 5 minutos. Luciano, som lá para o coronel. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, nós inicialmente gostaríamos de desejar uma boa tarde a todos e dizer da nossa satisfação de estar aqui novamente. Nós estivemos na comunidade de Praia Grande, Nova Almeida, e lá nós recebemos algumas demandas, em especial da comunidade de Praia Grande, pertencente ao município de Fundão. Nós estivemos com o líder comunitário Severiano, uma pessoa da mais alta estima e consideração, que nós respeitamos, e ele nos passou algumas demandas. A primeira foi em relação à ECEP de Praia Grande. É uma escola em que ela está funcionando de uma forma precária, de forma que não está dando condições para que os alunos, os professores, os pedagogos executem plenamente suas atividades, e por isso nós passamos ali as fotografias que nos foram encaminhadas, causando grande preocupação, uma vez que essa escola tem 250 alunos e essa escola simplesmente ela foi dada como um local em que o governo do Estado do Espírito Santo iria investir mais de R$1 milhão para ser reformada. A reforma começou o ano passado, a promessa era para entregar em fevereiro para a comunidade a reforma completa, e infelizmente o que se tem hoje é a comunidade de Praia Grande colocando seus alunos do ensino fundamental 2 numa escola que coloca na Casa Betânia, chamada Casa Betânia, que fica na Enseada das Garças, que está em condições insalubres, sem segurança, sem muros. Para os senhores terem uma ideia, o que cerca a escola dos demais imóveis é uma cerca de arame farpado, sem condições nenhuma de demonstrar sequer, não é, a dignidade que a educação merece no Espírito Santo. Portanto, hoje a escola está funcionando sem ventilador, com o estabelecimento, fornecimento de água, ele está precário, os alunos precisam de acessibilidade e a acessibilidade está péssima no local, a iluminação das salas de aulas estão péssimas também. Então nós queremos trazer esse assunto em público aqui nesse momento, visto que são pessoas, são alunos de famílias que contribuem com os seus impostos e definitivamente não estão tendo o seu direito à educação plenamente atendidos pela falta de responsabilidade do poder público. Então nós gostaríamos de agradecer o amigo Severiano da Praia Grande, Fundão, por ter trago esse assunto e ter nos enviado essas fotos, esses vídeos, colocando em xeque e de forma transparente toda o despreparo e todo o abandono da educação na escola em CEP Praia Grande. Nós também gostaríamos de que fosse postado uma fotografia referente à Avenida Linhares,
Praia Grande, como todos conhecem, é um balneário em que anualmente, nos períodos de feriados, finais de semana, férias escolares, tem uma concentração muito grande de turistas para aquela região, e foi feito um asfaltamento, Praia Grande, que liga para Santa Cruz, para Aracruz. É uma via que está sendo utilizada por muitos caminhões de carga pesada, fazendo com que danifique o asfalto, e na oportunidade em que eles colocaram a massa asfáltica na estrada, ficou faltando 700 metros da Avenida Liares para ser completada. A comunidade de Praia Grande já fez diversos requerimentos. O amigo Severiano, inclusive quando era secretário de obras, fez o requerimento direto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eles tiveram um posicionamento favorável. No entanto, até hoje, nós não observamos que esse projeto, que essa solicitação, não só do Severiano, mas de toda a comunidade de Praia Grande, que está sofrendo com as más condições da via, colocando em risco a integridade física, o patrimônio das pessoas, eles tivessem acesso ao trabalho, à implementação da massa asfáltica na Avenida Linhares. Então eu quero deixar aqui registrado essas duas solicitações. No mais, senhor presidente, nós vamos deixar para as fases sequentes as nossas outras observações que temos a apresentar. Obrigado. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Alcântara Filho. Deputado Alcântara Filho não respondendo. Com a palavra, deputado Deninho Silva. Deputado Deninho Silva não respondendo. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Deputado Capitão Assunção não respondendo. Com a palavra, deputado Calegari. Deputado Calegari não respondendo. Com a palavra, deputado Zé Preto. Tendo declinado, com a palavra, deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas Polesi não responde. Está aí? Pois não, deputado Lucas. Boa tarde a todos. E hoje quero chamar a atenção para a ilegalidade que insiste em permanecer aqui no Estado. Desde o começo do ano, na verdade desde o ano passado, a gente tem visto com a volta, com o retorno da quadrilha petista ao poder, o fortalecimento dos movimentos terroristas que invadem e roubam propriedades privadas. Acontece que esse ano teve um caso à parte, em especial, que foi a invasão em Mimoso do Sul. E aqui quero trazer para vocês os detalhes. O juiz responsável atendeu o pedido de reintegração de posse e deferiu a liminar no dia 19 de janeiro. Os invasores, segundo o Poder Judiciário, segundo a Justiça do Espírito Santo, tinham 5 dias úteis para sair livremente e espontaneamente de lá. O prazo final, no caso, para eles saírem pacificamente, acabava no dia 24 de janeiro. Eis que foi um mês passado e os invasores permanecem lá naquele território invadido. Um mês depois da decisão judicial que garantiria a remoção deles de lá. Aí eu pergunto, conversando com os policiais responsáveis, os policiais que atuam lá naquele território, eles me falaram que a ordem segue lá no comando da polícia e que não é executada por falta de interesse, de vontade política. Todo mundo sabe que o governo do estado, em momento algum, teve a iniciativa de combater esse tipo de ação terrorista dos invasores de terra aqui no estado. Em momento algum teve essa iniciativa e todo mundo sabe por quê. Porque é aliado do Partido dos Trabalhadores. E se ele tiver a iniciativa de combater invasor de terra, obviamente vai sofrer pressão lá de Brasília. Aí fica a gente aqui recebendo ligação de produtor, de entidade, de associação rural, desesperado, porque o governo insiste em não manter a garantia da lei e da ordem aqui no Espírito Santo. E aí,
é a permanência dos valores errados aqui no nosso estado, de que ser bandido, bandalheiro, invasor de terra compensa, de que ninguém vai impor em você a segurança jurídica, a garantia do Estado de Direito, de que a propriedade privada é sagrada aqui nesse estado. Isso é lamentável. Eu me coloco aqui sempre do lado do produtor de terra. A Comissão de Justiça aqui dessa casa tem que ter velocidade para unir os projetos contra o MST e pautar isso, porque não tem condição mais dos produtores serem feitos de reféns. Poder público, o judiciário, a gente tem que ser grato aqui no Espírito Santo pela iniciativa de querer combater isso, de garantir segurança jurídica, de garantir a propriedade privada. Uma salva de palmas para os juízes aqui do Espírito Santo, mas é lamentável que o poder executivo, que tem a iniciativa, que tem o poder determinado de botar a polícia para ir lá remover esses vagabundos, não tome iniciativa nenhuma, não tome nenhuma ação quanto a isso, por conta de rabo preso com a quadrilha do Partido dos Trabalhadores que está lá em Brasília. É uma vergonha, lamentável. Mais de um mês passado e nada do governo Casagrande, que é aliado do MST, tomar ação nenhuma. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Lucas Polesi. Com a palavra o deputado João Coser. Deputado João Coser, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, população que nos acompanha pela TV Assembleia, alguns aqui presentes. Hoje é um dia muito importante, principalmente para aquelas pessoas que, assim como eu, acreditam ser possível a construção de um mundo melhor, com a dignidade e mais oportunidade por meio da justiça social. Hoje é o dia da justiça social. Falar em justiça social é falar em erradicação da pobreza, fim da fome, saúde e bem-estar da população, de educação, de qualidade, de igualdade de gênero. É impossível pensar em uma sociedade realmente desenvolvida sem justiça social. O dia de hoje foi criado para lembrar o mundo. O dia de hoje foi criado para lembrar o mundo inteiro a importância de eliminar as barreiras sociais entre os diferentes grupos e relembrar a necessidade de iniciativas e políticas públicas para combater a pobreza, a exclusão, o preconceito e também o desemprego. Eu quero registrar aqui o meu orgulho de fazer parte do Partido dos Trabalhadores, um partido que há 44 anos tem compromisso de gerar mais qualidade de vida para o povo brasileiro e que tem a justiça social na veia. Todas as nossas políticas têm como objetivo fazer do Brasil uma sociedade mais justa. Temos vários exemplos de ações e programas envolvidos nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que tiveram exatamente o objetivo de promover a justiça social. O principal deles é o Bolsa Família, mas nós poderíamos dizer Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, vários programas que tinham como objetivo incluir principalmente aquelas pessoas mais necessitadas. O Brasil é um país rico, mas com uma distribuição de renda muito injusta. Portanto, é uma tarefa e um grande desafio de qualquer governante trabalhar para uma redistribuição melhor da renda, geração de novas oportunidades e um país com mais justiça social. Aqui em Vitória, durante a minha gestão como prefeito, fizemos vários projetos e intervenções para reduzir as desigualdades. O programa Terra Mais Igual, que foi iniciado no governo passado do prefeito Luiz Paulo, um programa de transferência de renda, escola em tempo integral, aluno em tempo integral, muitas políticas de habitação, como o programa Reconstrução, Vitória de Todas as Cores, várias políticas sociais que tinham como objetivo reduzir a desigualdade e fazer a justiça social. Mas, infelizmente, hoje eu tenho novamente a sensação de que a cidade continua muito dividida. Então, os grandes desafios de cidades como a nossa, rica em uma parte, empobrecida na outra, é fazer com que a gente tenha menos desigualdade, daí a necessidade de mais investimentos na área da periferia, mais investimentos em todas as áreas sociais. Temos um desafio gigante em formular políticas públicas que promovam a justiça social. Esse é um trabalho
que é preciso ser feito de forma contínua. Passa governo é fundamental porque, infelizmente, a humanidade inteira aumentam as desigualdades. No mundo hoje as desigualdades aumentam. E também em nossas cidades, também no Estado. Então, nosso esforço todo é para combater essa desigualdade. Só assim teremos, de fato, uma sociedade que respeite o cidadão em todas as dimensões. Respeite o cidadão em todas as suas dimensões. Portanto, fica aqui nosso abraço a todos que fazem da sua vida, do seu papel político, um esforço para que a gente tenha no Brasil a justiça social e no mundo inteiro também aqueles que fazem isso sentados nas cadeiras mais importantes do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário e aqueles que fazem a política lá na ponta. Um grande abraço. Obrigado, deputado João Coser. Com a palavra, deputado Alan Ferreira. Deputado Alan Ferreira, com a palavra, não respondendo. Com a palavra, deputado Dr. Bruno Rezende. Dr. Bruno Rezende também não respondendo. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Sérgio Meneghelli não respondendo. Com a palavra, deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho também não respondendo. Com a palavra, deputado Dari Pagung. Deputado Dari Pagung também não respondendo. Então encerramos a fase das comunicações. Passaremos agora à fase do grande expediente, lideranças partidárias. Com a palavra, o deputado coronel Wellington, líder do bloco parlamentar Republicanos, PL e PTB. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, desejar uma boa tarde novamente. Nós estamos querendo usar esse tempo da liderança partidária para trazer alguns assuntos aqui também que nós identificamos na região do município da Serra, em especial do balneário de Nova Almeida. Como todos conhecem, esse local é um local chamado Praça dos Pescadores, fica localizado no município da Serra, no balneário de Nova Almeida. Está sendo construída uma importante obra na praça, trazendo conforto, melhoria de qualidade de vida. Por favor, pode passar a próxima foto. No entanto, a própria denominação da praça é Praça dos Pescadores. Nós entendemos que ela tem que trazer benefícios, comodidade e o acolhimento aos profissionais de pesca, os pescadores. Tanto é que a praça leva o nome deles, Praça dos Pescadores. E creio, senhores, está sendo feita uma infraestrutura bacana para trazer conforto e segurança aos frequentadores do local. No entanto, nós precisamos que esse projeto contemple a reforma dessa peixaria aí. São onde os profissionais de pesca, os pescadores que movimentam o comércio, que fazem da pesca uma profissão digna para manter o sustento das suas famílias, para movimentar o comércio da região. Tanto que da pesca eles têm os lucros advindo do seu trabalho para fazer suas compras nos mercados, nas farmácias, nas lojas de imóveis e eletrodomésticos, para abastecer seus veículos, para fazer as melhorias nos seus imóveis. E, no entanto, não está previsto, não está contemplado no projeto a reforma da peixaria da Praça dos Pescadores. Assim como, também, por favor, pode colocar outra foto, dentro do próprio projeto, não estão previstos a construção dos decks para acolher e fazer o atracamento dos barcos.
como a comunidade capixaba pode observar, nós temos ali uma praça bacana, confortável, segura, mas na lateral nós temos ali o ponto de atracamento das embarcações, dos barcos. Eles estão jogando, empurrando os pescadores para fora daquele local, e na verdade se tem um dono daquele local ali, são os pescadores de Nova Almeida. Então eu peço encarecidamente ao governo do Estado do Espírito Santo, ao prefeito do município da Serra, que no projeto ele contemple os pescadores, porque a Praça dos Pescadores, os pescadores, a atividade da pesca, principalmente do Espírito Santo, que é reconhecido como a muqueca capixaba, precisa de respeito e dignidade. Nosso líder, uma parte, por gentileza. Você da parte, a nobre eminente, deputado e futuro prefeito da cidade de Aracruz, Alcântara Filho. Amém. Só para primeiro parabenizar a Vossa Excelência, nosso líder do bloco aqui, pelo brilhante trabalho que tem feito, tanto pelo Caparaó quanto pelo nosso litoral, sobretudo na região ali de Nova Almeida, que tem nos representado muito bem. E segundo, para registrar aqui no plenário a presença do ex-deputado e presidente estadual do PSD, o ex-deputado Renzo Vasconcelos, que abrilhanta os trabalhos nesta noite, que tem feito um excelente trabalho, deixou um grande legado aqui nesta casa e agora está sendo um belo líder partidário e tem conduzido o partido da melhor maneira possível aqui no Estado. Obrigado, nosso líder. Coronel Hélio, dá um pouquinho da palavra? A parte ao nobre eminente deputado, futuro prefeito da Serra. Obrigado, meu deputado, obrigado, querido. Coronel Hélio, que faz um grande trabalho como deputado aqui na Assembleia Legislativa, uma honra estar com Vossa Excelência. Mas quero deixar também um abraço especial aí para o presidente do PSD estadual, Renzo Vasconcelos, ex-deputado estadual, um homem do povo, um homem que trabalha fortemente e, se Deus quiser, futuro prefeito de Colatina. Inclusive está liderando as pesquisas lá, porque o povo sabe que o homem trabalha em prol da população. Parabéns, Renzo, continue fazendo sempre o bem para a população e a população agradece. Forte abraço. Obrigado aí pela parte. Uma parte aí, presidente. Você da parte, deputado Zé Preto. Também cumprimentar o nosso presidente do PFD, Renzo, e que nem o colega falou, futuro pré-candidato e futuro prefeito de Colatina. Cumprimentar o nosso Renzo, nós estamos fazendo uma aliança em Guarapari, parabéns. E, se Deus quiser, vai ter sucesso lá em Colatina, parabéns. Ok, nós aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença do deputado estadual Renzo Vasconcelos aqui na Assembleia Legislativa, futuro prefeito da querida comunidade de Colatina. Eu tenho certeza que a comunidade vai depositar a confiança e o voto nele para que realmente aquela municipalidade tenha um direcionamento público, atendendo a todas as reivindicações na área da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social, meio ambiente e das políticas públicas que são adequadas e necessárias àquela região. Muito obrigado pela presença. Nós pedimos aí, em continuidade à nossa fala, que seja postado a foto e o vídeo referente à drenagem da foz do rio Reis Magos. Exatamente, como os senhores e senhoras podem observar, esse trabalho é um trabalho de drenagem que está sendo feito na foz do rio Reis Magos, na prainha de Nova Almeida. E nós entendemos que é muito importante esse trabalho de drenagem para que o desassoreamento ele seja feito, possibilitando a todas as embarcações dos pescadores que realizam seus trabalhos diuturnamente possam sair e chegar com segurança com suas embarcações. No entanto, nós fazemos algumas observações, como esse vídeo. Nós observamos que a areia, ela retirada do rio, ela está sendo jogada próximo à foz do rio Reis Magos novamente. Nós temos aí o movimento natural da maré e sabemos que agora no mês de março as marés se alteram, a elevação e a força das ondas também aumentam e com certeza toda essa areia que está sendo retirada nesse momento, ela vai retornar para o mesmo local. Nós chamamos a atenção da necessidade de construção de 2 piers
frontais, assim como foi feito no balneário de Jacaraípe. Se não for construídos 2 piers frontais à foz do rio Reis Magos, nós periodicamente vamos ter esse problema de retirar, através de um trabalho contratado pelo Estado do Espírito Santo, a areia que está na foz do rio, e na próximo movimento da maré a areia retorna para o seu lugar, ou seja, nós vamos estar enxugando gelo. Então nós pedimos aí ao governo do Estado do Espírito Santo, que fez esse investimento junto com a Prefeitura da Serra, que repense e faça uma avaliação do trabalho que está sendo feito no local para realmente surtir o efeito necessário. Pode colocar a próxima aí? Essa foto, ela diz respeito à ponte que dá acesso da comunidade de Nova Almeida à comunidade de Praia Grande, interligando 2 importantes municípios capixabas, o município da Serra ao município de Fundão. Nós já estivemos aqui o ano passado, falamos da necessidade de reforma dessa ponte para trazer segurança às pessoas que passam a pé ou de bicicleta ou até mesmo nos seus automóveis desse local. E definitivamente, em relação à corrosão que é natural, nos municípios litorâneos capixabas, todos os guarda-corpo da ponte estão com problemas, estão danificados. Isso, inclusive, já foi objeto de uma solicitação do próprio presidente da sessão aqui, deputado Danilo Baense, e que até hoje não foi atendido. Então nós pedimos aí ao município da Serra, Fundão e ao governo do Estado do Espírito Santo que faça a manutenção dessa ponte, dos guarda-corpo, e também a construção de uma passarela lateral que realmente dê segurança às pessoas que transitam no local. Assim como também, em continuidade à ponte, nós temos aí uma outra foto que é relativo a um pier que foi construído na lateral, que serve para que as pessoas que vão para a Praia Grande, elas possam utilizar desses pier como uma passarela para ir até a comunidade de Praia Grande. E nós temos um total abandono desse local aí. Nós temos um local em que está desabando o local de passar, colocando em risco as pessoas que transitam diariamente, a população que utiliza daquele local para fazer suas caminhadas, as crianças, aos pescadores. E nós precisamos que, assim como o governo tem que proporcionar a reforma da ponte, precisa-se que se faça a reforma também dessa passarela. No final da passarela, nós temos uma reivindicação antiga da comunidade de Fundão, do prefeito, do vice-prefeito, da comunidade de Praia Grande, da Associação Comercial de Praia Grande. Nós temos ali um local, por favor, coloca o vídeo, um local em que nós temos toda a extensão da Praia Grande, precisando que se faça a pavimentação. Esse local são aproximadamente 3 quilômetros de vias, em que nós já temos em Nova Almeida a pavimentação feita, na prainha, chamada Praia das Barrinhas, e nesse local, assim que nós deixamos essa passarela que está em péssimas condições de utilização pela comunidade, esse local também, ele merece um investimento do governo do Estado do Espírito Santo. Nós recebemos diversas informações, nós reunimos com a comunidade, e é preciso que o governo do Estado do Espírito Santo, que nós temos conhecimento de um andamento de um projeto para fazer a revitalização e a pavimentação desse local. Reúne, através da audiência pública, com a sociedade local, com os comerciantes, para que eles acham um projeto, um desenho mais viável, que não prejudique tanto as pessoas, o meio ambiente e também os comerciantes, que há décadas estão estabelecidos
na região. Então nós fazemos essa solicitação também ao governo do Estado do Espírito Santo para essa observação e essa construção e pavimentação da Praia Grande Fundão o mais rápido possível. Nós temos uma vocação turística na região e nós temos que realmente pegar essa vocação turística e transformar em oportunidades para as pessoas daquela comunidade. Nós gostaríamos que fosse postado também uma outra fotografia. Essa foto diz respeito à rodovia estadual 379, de ligação entre os municípios de Iuna até Muniz Freire. Está intransitável. Nós recebemos relato de diversas pessoas da comunidade, nós pessoalmente passamos lá, e na data de ontem, nem os veículos tracionados da EDP, eles conseguiram com seus veículos com tração 4x4, vencer as dificuldades da estrada. Como os senhores podem observar, são crateras que cabe um carro dentro. Nós temos ali uma fotografia e um vídeo que ilustra isso muito bem, de um veículo que não conseguiu subir. Nós temos diversas fotos de veículos de transporte escolar danificados, não conseguindo levar os alunos também para as escolas, e nesse vídeo em especial, um carro que caiu dentro lá da cratera lateral da estrada. Ou seja, nós estamos falando recorrentemente desse assunto, há necessidade de construção e pavimentação asfáltica entre os dois municípios, e nós esperamos que o governo do Estado do Espírito Santo realmente atenda essa reivindicação, não nossa, mas da comunidade da região do Caparaó, e realmente faça essa obra importante de pavimentação da rodovia ES 379, de ligação entre os municípios de Iuna e Muniz Freire. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu quero saudar aqui o nosso amigo, ex-deputado dessa casa e presidente do PSB, Renzo Vasconcelos. Eu tenho muito orgulho de ter uma amizade longa com essa família. Afinal de contas, a minha amizade com seu avô Pergentino Vasconcelos, sua avó Hilária Rossi Vasconcelos, vem de muito antes do seu nascimento, né, Renzo? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar você naquela infância, e você foi capacitado, não somente pelo seu avô Pergentino, sua avó Hilária, mas também seu pai Pergentino Júnior e os demais filhos. Seja bem-vindo a essa casa, boa sorte nesse pleito de Colatina, e que, se Deus quiser, será o novo prefeito de Colatina. Que Deus te abençoe. Nós passaremos agora à fase dos oradores inscritos. Antes de passar a palavra ao Coronel Wellington, só fazer um registro que hoje, dia 20 de fevereiro, é o Dia Nacional do Combate às Drogas e ao Alcoolismo. O objetivo da data é esclarecer a população sobre os danos que o consumo de bebidas alcoólicas e de entorpecentes provocam no organismo e afetam a sociedade. Nós vemos aqui no nosso estado um volume muito grande em todos os municípios, Coronel Wellington, de moradores de rua, dependentes químicos. Eu faço um trabalho no nosso município de Vila Velha, mas nós temos visto aí que nos demais municípios também a situação é muito precária. Então hoje essa data é muito especial, porque é a data que nós devemos ainda lembrarmos mais de combater esse tipo de dependência química. Eu concedo a palavra agora ao nosso deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, aproveitar nosso tempo para finalizar dois assuntos. O primeiro é referente ao reajuste para os servidores militares que retornam ao efetivo serviço voluntariamente. Nós temos aproximadamente 1.000 servidores que retornaram ao serviço ativo, servidores em que deixaram de ter seus reajustes salariais através de lei, conforme os outros servidores, e passaram a ser por decreto. A partir desse instante, o governo do Estado do Espírito Santo não deixou de
conceder o reajuste que ele concede aos servidores efetivos e ativos, também para os servidores da reserva remunerada. Então nós temos aí um grande prejuízo a esses militares estaduais que voluntariamente estão colocando o seu nome para contribuir com a Polícia Militar, com o Bombeiro, contribuir com a comunidade capixaba, uma vez que eles vêm e trabalham na Assembleia Legislativa, eles trabalham no Ministério Público, no Judiciário, na Secretaria de Educação, na própria PM, na UFES, na Secretaria de Educação, em outras instituições também, mas que eles estão vindo voluntariamente, esperando ser reconhecido com o mínimo, que é o reajuste concedido para os servidores da ativa, também para eles. Então nós temos essa deficiência aí desde 2022, o governo do estado está devendo para ele alguns índices inflacionários e que foram concedidos reajuste aos servidores e não concederam a esses servidores. Então, por favor, governo do estado do Espírito Santo, esses bravos guerreiros que retornam para prestar seus relevantes serviços em substituição ao efetivo da Polícia Militar, que está escasso, eles merecem respeito, merecem reconhecimento. Portanto, nós esperamos que para 2024 seja concedido para o efetivo, para os servidores públicos que se encontram trabalhando e também para os militares estaduais que são voluntários, um índice que possa superar e suprir esses índices que faltaram nos anos anteriores. O segundo assunto, senhor presidente, é relativo às clínicas que fazem o trabalho de prevenção e o trabalho de recuperação dos usuários de drogas, chamado clínicas terapêuticas. Nós tocamos nesse assunto aqui ontem. O governo do estado do Espírito Santo abriu credenciamento para 30 clínicas, num total de 240 vagas. No entanto, através da Secretaria de Saúde, só foram credenciadas 14 clínicas. E essas 14 clínicas estão pegando todas as demandas das 240 vagas. O que nós queremos dizer é o seguinte: primeiro, se tem a possibilidade de credenciar as 30 clínicas, que credencie, desde que elas estejam atendendo a todos os requisitos e necessidades previstos no objeto para credenciar. Segundo, que 240 vagas são muito poucos para atender a demanda existente do estado do Espírito Santo. Só das demandas judiciais, como internação compulsória, nós temos 500 na lista de espera, sem contar nas internações voluntárias que os cidadãos procuram todas as instituições, todas as secretarias de ação social dos municípios, secretarias de educação, procuram todos os agentes públicos, eles direcionam para ser acolhido para essas clínicas e, infelizmente, eles não são atendidos diante da limitação do número de pessoas que podem ser acolhidas. Então nós pedimos encarecidamente ao governo do estado do Espírito Santo para que ele tenha atenção à questão da prevenção e tratamento dos dependentes químicos e aumente esse número de 240 para pelo menos 1.000 vagas e dê oportunidade a essas outras 16 clínicas de trabalharem pela comunidade capixaba e resgatar a vida das pessoas. Nós sabemos que a dependência química, ela causa uma escravidão à pessoa. E essa escravidão, ela tem que ser tratada, é uma doença. Então nós precisamos da atenção da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo e do governo do Estado do Espírito Santo para superar essa dificuldade e amparar as famílias que estão sofrendo nos 78 municípios capixabas, precisando dessas vagas, o governo, sendo nota A em capacidade de pagamento, tendo condições de comprar essas vagas e não fazendo isso aí. Nosso muito obrigado, presidente, e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Teodorico Ferraço,
Está presente. Vossa Excelência está com a palavra. Está sem som, deputado Teodorico. Sem som, meu mestre. Muito obrigado. Eu vou declinar, mas deixo aí o meu abraço fraternal aos senhores deputados e deputadas. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraz. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Engenheiro José Esmeraldo não respondendo. Com a palavra, deputado Wellington Calegari. Coronel. Uma boa tarde a todos os deputados, a todos os servidores desta casa, sem o qual não fazemos o nosso trabalho, a todos aqueles que estão na galeria e aqueles que assistem pela TV Assembleia. É o meu primeiro pronunciamento aqui na tribuna neste ano e o que me traz aqui hoje é um assunto muito sério, muito importante e de extrema gravidade. Caro deputado Danilo Baense, estou falando de uma questão de saúde pública e de direitos civis. Entrei com um projeto de lei e o querido líder do nosso bloco, o deputado Coronel Wellington, já assinou o requerimento de urgência, que é basicamente um projeto de lei que eu entrei ano passado com esse projeto e esse ano agora entramos com um pedido de urgência para proibir, para vedar que o governo do Estado do Espírito Santo cobre dos pais e de qualquer cidadão do Estado do Espírito Santo comprovantes de vacinação de Covid para ingresso em qualquer órgão, qualquer repartição pública e em especial nas escolas do Estado do Espírito Santo. Isso é um clamor que está na população capixaba e brasileira. A questão do Covid é uma questão mundial. Nós passamos por uma pandemia terrível que ninguém nega. O Covid é uma doença grave, já não está mais tão mortal como estava, mas ainda é uma doença que requer cuidados. E diante dessa doença, foi normal até que se surgissem diferentes formas de tratamentos e até mesmo tentativas de vacina. Surgiu então a tal diferentes vacinas do Covid, que na verdade não são bem vacinas, que fique claro, não é? Uma vacina é algo que previne uma doença de forma específica, combatendo, ensinando o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo, a combater por si só o ataque viral. Enquanto que os diferentes tratamentos que foram propostos, seja pela Pfizer, seja pela Johnson & Johnson, seja aqui pelo Instituto Oswaldo Cruz, foram na verdade terapias imunológicas. Algumas delas, diga-se de passagem, extremamente controversas. Terapias genéticas, que ainda estão, diga-se de passagem, em teste, em estudo. E não estou aqui falando contra as vacinas, porque é normal no momento de pandemia criar-se tratamentos urgentes, necessários. Mas quando você não tem, caro Coronel Wellington, certeza de um tratamento médico, certeza de uma vacina, você não pode estabelecer sua obrigatoriedade. E eu falo isso para os totalitários, os autoritários, os ditadores de plantão, que vão agora querer dizer, Calegari é antivacina, Calegari é terraplanista. Não, minha filha tem a caderneta, minhas filhas têm as cadernetas de vacina completa, a tetra, contra a poliomielite. Por quê? São vacinas que foram testadas ao longo de anos. Quantos anos se levou para se desenvolver a vacina da poliomielite? A vacina contra o tétano, contra o coqueluche, contra o sarampo, contra a rubéola.
E os benefícios que essas vacinas trouxeram são claros, são objetivos, são facilmente mensuráveis ao longo de décadas. Então daí vem a sua não obrigatoriedade, que fique claro. Não existe uma lei no Brasil, que fique claro, não existe lei de obrigatoriedade de vacina. O que existe no Brasil é o quê? Um calendário nacional de vacinas, que entende-se legalmente que um pai comete crime contra o incapaz quando não oferece as vacinas aos seus filhos, e concordamos com isso, e realmente os pais podem ser responsabilizados. Mas no caso do Covid não se trata nem de uma vacina 100% segura, não se trata de um tratamento contra uma doença cujas consequências compensem os riscos. E quais são os riscos, Calegari? Quem vai dizer que não sou eu, para não dizer que é o Wellington Calegari que está falando? No mundo inteiro, caros cidadãos, no mundo inteiro, caros colegas deputados, sabe quantos países estabeleceram a obrigatoriedade da vacina para crianças? Para crianças. Sabe quantos? Até agora, um. O Brasil. Nenhum outro. Eram 3. Era Brasil, Equador e Indonésia. Indonésia e Equador já abandonaram essa política. Sabe por recomendação de quem? OMS. A própria OMS não recomenda a obrigatoriedade de vacinas contra a Covid para crianças, porque a OMS entende que a relação custo-benefício não é benéfica para as nossas crianças. E aí o que o governo Lula faz? Um dos primeiros atos dele é pegar a vacina do Covid e colocar no calendário nacional. E aí o que escolas estão fazendo Brasil afora, município afora, que eu estou recebendo reclamações lancinantes de pais preocupados? Calegari, eles estão exigindo não apenas o cartão com a vacina do Covid da minha filha, do meu filho de 4, 5, 6 anos, como estão exigindo certidão positiva de vacinação de Covid para crianças de 4 ou 5 anos. Isso gera um dilema de consciência, um dilema moral dos mais terríveis para um pai. Pois um pai fica diante de uma situação de colocar o filho numa escola ao custo de botar no corpo do seu filho uma vacina, uma suposta vacina, um tratamento na verdade, com o qual ele não concorda e com o qual já existem vários estudos falando de efeitos colaterais para o resto da vida, miocardite, problema renal, trombose, que uma criança saudável poderá carregar para o resto da vida, ou deixar o filho sem estudos. Mas Calegari, estamos ouvindo falar que a escola não pode negar matrícula, e realmente não pode. Mas eles estão fazendo, caro Coronel Wellington, listinhas negras. Se você vai lá e fala que não pode, que não vai vacinar o seu filho, é direito seu, eles não vão negar a matrícula, eles colocam uma lista negra para supostamente depois mandar para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público, para depois vir questionar os pais. Isso é inadmissível. Isso é imoral, isso é totalitário. E é com esse objetivo que eu propus esse projeto de lei, e Vossa Excelência o Coronel Wellington entrou com requerimento de urgência, e eu espero que essa casa aprove o mais rápido possível para dar essa resposta à sociedade. Porque diariamente eu recebo essa reclamação: Calegari, eles estão cobrando a certidão positiva de vacinação do Covid. E eu digo, eu não vacino as minhas filhas contra o Covid. Não acredito nesses tratamentos, nessas terapias genéticas. E se você também não acredita, não é o Estado que tem o poder ou o direito de massacrar o seu pátrio poder, os seus direitos sagrados dados por Deus,
de zelar pela segurança, pela vida e pela felicidade presente e futura dos seus filhos. Não deixemos que o Estado roube das nossas crianças o futuro que cabe a nós zelar. Deus abençoe o Estado do Espírito Santo. Deus abençoe as nossas crianças. Obrigado, deputado Calegari. Passar a presidência para o deputado Coronel Wellington, para que eu possa fazer uso da fala. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baença. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, servidores desta casa e a você que nos assiste pela TV Assembleia. Inicialmente, eu quero parabenizar o deputado Calegari pelo seu pronunciamento. Deputado Calegari, eu aprendi desde criança, com meu pai que nasceu em 1908 e a minha mãe que nasceu em 1913, que vacina só se toma quando ela realmente foi testada e aprovada e tem eficácia. Meu pai teve febre em paludismo, a febre amarela, por 15 anos. E quando surgiu a vacina, ele tomou e nunca mais teve o problema. E aquela febre, ela vai e volta, de tempos em tempos ela vai e volta, e ele sofreu muito. Agora, uma vacina experimental é lamentável. E dizer que eu não tomei, não tomo, minha esposa não tomou, meus filhos não tomam, e meus netos já ficam a critério dos filhos, né? A gente está vendo o desastre que está acontecendo em todo o país e no mundo, em consequência desse experimento. Inclusive, nós temos países aí que já estão indenizando as famílias pela morte de seus entes queridos. Então, parabéns pela sua fala. Presidente, recentemente, 2 projetos de leis de nossa autoria foram aprovados e fazem justas homenagens. O primeiro é o PL 526 de 2020, que batiza o trecho da rodovia ES 422 em Conceição da Barra, na região de Santana, como o nome de Zoraides Isabel do Bock. Doutora Zoraides Isabel do Bock foi uma das primeiras delegadas da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Ela era mineira, lá de Juiz de Fora, filha de um militar, formada em contabilidade, viu, Ed? Ingressou na Polícia Civil Capixaba em concurso realizado em 1973, bem antes da nossa Constituição, onde criou o delegado de carreira. Ela foi efetivada no cargo de escrivã, juntamente com outras 2 mulheres. Teve uma carreira brilhante na nossa Polícia Civil e atualmente dá o nome a uma importante comenda nesta Casa Legislativa que homenageia as mulheres da segurança pública que combatem a violência doméstica. E eu tenho a honra de ser o autor do projeto de lei, fazendo uma justa homenagem à doutora Zoraides Isabel do Bock, a qual trabalhamos juntos durante um bom tempo. E quando a doutora Zoraides se afastou para a aposentadoria em 1992, eu assumi a delegacia de entorpecentes aqui, com circunscrição em todo o estado do Espírito Santo, a qual ela era titular. Outro projeto nosso que foi aprovado é o PL 495/2023, que cria o Dia do Cão Policial a ser celebrado a cada 15 de junho. A data, Calegari, ela foi escolhida porque é o dia da morte do cão policial Cabo Dick, maior herói do canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em 1953, um filhote de cão pastor alemão foi abandonado na porta do canil da Polícia Militar de São Paulo. O cachorro foi adotado pelos policiais, recebeu o nome de Dick
e foi treinado para que pudesse integrar a equipe da Polícia Militar. Os militares da época perceberam a aptidão do DIC para os trabalhos policiais, logo nos primeiros treinamentos. Assim como os seres humanos, os cães também contam com um período máximo de tempo para prestar serviço em torno de 10 anos e ganhar o direito a uma digna aposentadoria. Lamentavelmente, os nossos policiais militares, o nosso país, têm apenas a expectativa de 57 a 58 anos de vida, o que é lamentável, porque tem que trabalhar 35 anos e sobra muito pouco. Considera-se o cão policial o animal canino adestrado especialmente para auxiliar a polícia em outras forças de segurança pública, destinadas a ações de detenção e faro de drogas, explosivos, localização de pessoas desaparecidas, captura e mobilização de suspeitos, socorro, salvamento e policiamento em geral. A nossa briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo conta hoje com 65 cães que realizam um trabalho maravilhoso aqui no nosso estado, inclusive tendo auxiliado aquela tragédia em Brumadinho. A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ela tem hoje 5 cães treinados que são utilizados pelas nossas forças policiais. Eu estive conversando com os secretários da Serra, de Vila Velha e Cariacica. Lamentavelmente, ainda não tem os cães para desenvolver esse importante trabalho. O secretário de Cariacica, inclusive, doutor Cláudio Vitor, foi delegado comigo aqui na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Já tem os policiais preparados, já foram treinados os policiais e ainda não implantou o K9, tendo em vista o baixo efetivo. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Ok, eu parabenizo o deputado delegado Danilo Baense pela proposição das leis que foram aprovadas aqui pelo plenário. Dizer que todas essas proposições são coerentes com a realidade que nós estamos vivendo e parabenizando Vossa Excelência por essas iniciativas. Eu devolvo a palavra ao presidente delegado Danilo Baense. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Não havendo mais deputados inscritos, nós faremos agora o encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer? Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acompanhou a sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário de Dirceu Cardoso. Os parlamentares autorizaram a abertura de um crédito suplementar no valor superior a R$1 bilhão no orçamento do governo do estado. Esse valor vai beneficiar 19 pastas da administração pública. Mas, de acordo com o vice-líder do governo na casa, deputado Thiago Hoffmann, esse crédito não cria novas despesas para o Poder Executivo. Mais informações sobre tudo o que aconteceu na sessão desta terça-feira, você consegue ir acessando o nosso site, acompanhando nossas redes sociais, no @assembleiaes e logo mais às 10 da noite no Jornal Panorama, com transmissão ao vivo pela TV Allis e também pelo YouTube. Continue acompanhando a nossa programação. TV Allis, mais perto de você.